obrigado aí pela presença de todos. Nós gostaríamos de agradecer aí a atenção e o carinho que vocês sempre têm aí com a HMPX. E queria agradecer também, em especial, o Grupo Tonielo, que sempre aí está nos apoiando e nos cedeu o espaço aqui para poder realizar o primeiro encontro tributário da HMPX. A gente pretende criar esses encontros com uma frequência até para trazer as novidades da reforma tributária, quais os impactos que ela vai causar nas nossas empresas ao longo de sua implantação. E com isso é muito importante que vocês, empresários, vocês, gestores, consultores, recebam informações, o maior número de informações possíveis para que possa ir tomando as decisões aí no dia a dia, tá? Esse evento também é uma parceria entre a HMPX e o IFET. O IFET é um Instituto de Inteligência Fiscal, Empresarial e Tributária. É um novo caminho que a HMPX vem traçando também, visando sempre educação. E não tenham dúvidas que, depender de nós, nós iremos sempre fornecer o maior número de informações, estratégias e atualidades do mercado para todos os nossos clientes e parceiros, tá? Nós vamos falar hoje sobre 3 temas que vêm aí mexendo bastante com a cabeça dos empresários, não só a reforma tributária, mas nós tivemos também a MP 1202, que ela trata em linhas gerais, a vedação de tomada de créditos tributários, a reoneração da folha de pagamento e a questão dos programas especiais da recuperação do setor de eventos, o PERSE. Então, são algumas medidas que o governo ele impôs no final do ano e que vai afetar significativamente alguns segmentos, tá? A gente vai abordar também esse tema. E também trataremos aí da Lei 14.789, que é hoje o maior percalço das empresas, que trata justamente das subvenções para investimento. Então, em dezembro foi editada a medida provisória, ela foi convertida em lei, me perdoe, e com isso, a partir de janeiro de 2024, fica a impossibilidade de fazer a exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Não tenha dúvida, a HMPX vem se movimentando também para isso, a gente vai tratar desse tema, tem bastante novidades sobre isso, positivo, tá? E a gente quer passar um pouquinho. E por fim também, tentando sempre evoluir em termos de tecnologia, inovação e a inteligência fiscal em si, todo o corpo consultivo e de tecnologia da HMPX vem desenvolvendo, está pronto, um simulador da reforma tributária, ou seja, é uma ferramenta que as empresas poderão ter acesso e elas poderão utilizar em seu dia a dia, ao longo dos seus fechamentos, seja ele mensal, trimestral ou anual, com todo o apoio da nossa equipe, aonde vai ter a possibilidade de importar os dados fiscais oficiais da empresa através de SPEDs, ECD, ECF, arquivos XML e já poder vislumbrar qual seria o cenário da reforma tributária com as novas tributações. Então, é algo muito bacana. É claro que é uma ferramenta extremamente complexa, tá? No sentido de riqueza de informações, mas muito dinâmica e fácil de ser utilizado para qualquer gestor ali no dia a dia das apurações contábeis e fiscais, e nós faremos uma apresentação dela para vocês. Importante também que cada empresa tem a sua especificidade e quem tiver o interesse, e acredito que todos tenham, nós poderemos fazer essas demonstrações individualmente, tá? Para cada um, ou seja, é algo que vai despertar bastante interesse e curiosidade de vocês e, ao mesmo tempo, trazer uma tranquilidade no dia a dia aí para nova forma de tributação do nosso país. Bom, queria agradecer também ao Dr. Henrique, ao Marco Aurélio, os fundadores da HMPX, que está sempre incentivando aí o nosso corpo de advogados, consultores a empreender nesses eventos informativos, institucionais. E gostaria também de convidar o Marco Aurélio, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre essa evolução da HMPX e quais são os nossos planos aí em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento de produtos aí para os nossos clientes. Nós precisamos de ferramentas para auxiliar no dia a dia, né? Todos nós sabemos como é corrido, como as alterações nas legislações acontecem de uma forma
rápida assim, de uma forma espantosamente grande, né? Porque toda hora tem alteração nisso. E aí, nessa linha de raciocínio de pensamento, nós começamos a buscar formas de poder ter ferramentas que nos auxiliasse nessas apurações. Com este pensamento, nós chegamos há alguns anos, eu e o Dr. Henrique pensamos em criar o IFET. Por quê? Nós entendemos que, além da ferramenta, nós precisamos também ter capacidade de pessoas, né? Nós sabemos que toda ferramenta ela tem que ter alguém por trás dela que tenha essa capacidade de imputar informações, analisar dados, e não é simplesmente você jogar um número e tirar um resultado. A ideia do IFET foi justamente isso, capacitar pessoas. Então, na capacitação de pessoas, o IFET vai ser um instituto educacional, que nós vamos ministrar aulas presenciais e online, com o intuito da formação de profissionais na área contábil, fiscal, algumas coisas também do direito. Então, assim, nós entendemos e começamos a perceber ao longo do tempo a dificuldade que se tem de você contratar um profissional hoje para qualquer área tributária, contábil, falar mais a parte administrativa, né, no modo geral. Então, assim, você contrata, às vezes, sem experiência, cria aquela pessoa ali, e daqui a pouco ela vai embora, que é a ordem natural das coisas. Mas para você contratar alguém que tem um pouco de conhecimento, é muito difícil. Então, nós criamos o IFET justamente para fazer esse link. Então, a empresa que tiver a necessidade da contratação e não tiver disponibilidade de treinamento, ou quiser uma pessoa já um pouco mais robusta, digamos assim, nós temos o IFET que vai dar essa assessoria. Então nós podemos fazer o curso também não só presencial como online, como eu disse, mas também em loco. Às vezes a empresa quer fazer uma reciclagem com aqueles colaboradores. E o IFET vai fazer esse trabalho. É um instituto de formação mesmo de profissionais. Sem querer me alongar aqui, já que o Murilo alongou bastante o que ele falou. Então, eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês aqui, nos colocar à disposição, caso queira, estarmos todos aqui e lá na empresa, para atendê-los da melhor forma possível. Agradecer a presença e convidar aqui o Dr. Paulo Cícero para começar a falar daquilo que todo mundo está aqui para ouvir, que é a reforma tributária. Vamos lá. Então, a primeira PEC, o primeiro projeto de emenda à Constituição, data de 91, foi proposto pelo deputado Flávio Rocha, e desde aquela época eles já traziam toda essa problemática do nosso labirinto fiscal, do nosso sistema tributário, que ele é muito complexo, ele é burocrático, custoso, ou seja, é um assunto velho, mas a gente pode questionar, é um assunto que foi desenvolvido, foi bem tratado pelos nossos deputados, senadores, porque em uma semana o Congresso foi fechado e, a toque de caixa, eles aprovaram a emenda constitucional. Então, eu trouxe aqui alguns dados que hoje em dia o custo de compliance, de conformação à legislação tributária aqui no Brasil é de 1.500 horas ano para as empresas, média de 2 meses que ela demora, que ela gasta de tempo, emprega para estar de acordo com a legislação tributária. A média mundial é 234 e dentro dos países da OCDE nós precisamos de 5 vezes mais tempo e dentro dos países da América Latina nós precisamos de 3 vezes mais o tempo do que eles precisam para se conformar à legislação tributária. Para pessoas físicas, aproximadamente 5 meses que trabalhamos é só para pagar os tributos que nós devemos ao governo. E para o governo em si, para o Estado, o custo para gerir a máquina tributária, para poder fazer a fiscalização e a cobrança de todos os tributos, gira em torno de 2,5% do PIB brasileiro. Eu busquei aqui o IBGE, o PIB foi de aproximadamente 10 trilhões, 2,5 representaria cerca de 250 bilhões de reais só para fazer a cobrança e a fiscalização dos tributos aqui no Brasil. O contexto atual, né? Qual que são os tributos que vão
mudar agora com a reforma são os tributos indiretos. Então, no nível federal, PIS/COFINS e o IPI, estadual ICMS e municipal ISS. O contexto que nós temos hoje, então, a reforma ela vai afetar esses 5 tributos, eles seriam extintos, né? E o cenário que nós temos hoje, então, em termos federais, são 6 diplomas, pelo menos, estadual 28, 27 regulamentos para cada estado, mais a lei complementar, a lei Candir, e municípios são uma lei complementar que vai reger também o regulamento de cada município, além de, então isso somaria 5.603 diplomas totais, além das instruções normativas e portarias que também regulam a nível infralegal toda a tributação. Então a problemática atual, ela é bem evidente, são diversas legislações esparsas, cada um trata de um assunto, são alíquotas distintas para cada tributo, os fatos geradores para cada tipo de movimentação, circulação de mercadoria, produção de bem industrial. E as regras de cálculo também de creditamento mudam, variam bastante de acordo com o tributo e a legislação. A proposta da reforma, então, é simplificar tudo isso através de um imposto que vai incidir sobre o valor agregado, tanto da produção quanto do serviço, e a gente vai ver aqui o fato gerador. Então, vai ser um IVA dual. Só que no Brasil a gente inovou um pouquinho para criar o IVA dual, que ele vai ser dividido entre o CBS e o IBS. O CBS ele vai substituir o IPI, o PIS e o COFINS, em nível federal, vai ser de competência da União, e o IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, vai ser uma competência compartilhada dos estados e dos municípios. Ele também vai instituir um imposto seletivo, que ele vai fazer um pouco do papel do IPI também, que nós veremos um pouquinho mais à frente. Os princípios da reforma. A reforma tributária está fazendo uma emenda à Constituição Federal. A Constituição Federal é o dispositivo, é o diploma normativo no nosso ordenamento jurídico com maior força normativa. Ele é o principal. Depois vem as leis complementares, as leis ordinárias e as normativas infralegais, seriam as portarias, as instruções normativas. Essa reforma, então, que eles estão trazendo, ele tem uma natureza de caráter programático. Vocês vão ver, vai ser no jargão aqui da legislação, você não for repetir que a lei complementar dirá como é que vai ser essa regulamentação. Você abrir só o trechinho da emenda e jogar no ponto F, procurar, o termo lei complementar, ela de 73 vezes, ou seja, pelo menos 73 assuntos que a emenda, por sinal, traz. Ela fala, a lei complementar disporá exatamente como é que vai ser a aplicação dessa normativa, dessa diretriz que eu estou dando. Então, ele traz esses princípios da simplicidade, que a ideia por trás da reforma é simplificar o sistema tributário, seja através das obrigações acessórias, do tributos, da unificação dos tributos, da forma de cálculo, das alíquotas. Ele também traz o princípio da transparência, porque hoje em dia nós não sabemos exatamente quanto é que nós pagamos de tributo quando nós consumimos um chiclete ali, compramos um cigarro num posto, pagamos o combustível, porque tem imposto por dentro, tributo, e nós já sabemos como é que funciona. Com esse princípio da transparência, nós poderíamos, então, de acordo para interpretar a legislação e aplicar ela, nós teremos que pensar nessa transparência. Eu estou vendo aqui quanto é que incidiu no produto. O princípio da cooperação, que vai gerar principalmente entre as administrações, as procuradorias, elas vão ter que cooperar para compartilhar informações e conseguir fiscalizar. Imagino que isso implicaria numa redução do custo da máquina tributária, né, da fiscalização, máquina pública. O princípio da justiça tributária, que envolve a questão de você trazer mecanismos de reduzir a regressividade dos tributos, para que as pessoas com menor capacidade contributiva paguem menos em comparação com aquelas que têm mais capacidade, além de outras hipóteses aqui que eles trazem em aplicar a justiça tributária, seja através do cashback para as pessoas necessitadas, uma cesta básica nacional, sobre a qual não incidiriam os impostos, alíquotas progressivas de PVA, que também faria coadunaria com o princípio da proteção ao meio ambiente, que vem muito forte na emenda constitucional. Então aqueles automóveis que poluiriam mais, aquelas atividades que teriam maior potencial poluidor, elas seriam penalizadas em termos tributários. E vamos falar agora um pouquinho do IVA dual em si. Então, como é que ele... Aqui é uma estimativa. Os estudos hoje em dia, eles giram em torno, estão apontando que a alíquota final girará em torno de 20,03% e 30,5% do IVA.
Mas isso foi antes da proposta ser aprovada, que foram incluídos outros regimes beneficiados de tributação que pode elevar a alíquota modal para que aquelas atividades específicas possam pagar menos tributo. Então, como é que funciona a soma das alíquotas aqui? Nós temos que pegar a alíquota federal. Estamos tipo, em 25%, aí estadual, os 13, municipal, soma tudo, vai chegar na alíquota final. Eu esqueci de comentar, mas essa separação do IVA estadual, para nós, vai ter pouco impacto. É muito mais em questão de distribuição do tributo recolhido, seja para a União, ou de municípios e estados. Ela vai ter algumas poucas diferenças. Hoje em dia, por emenda, ela já traz duas hipóteses que você vai poder gerar crédito pelos direitos de CPS para as montadoras que produzem carros elétricos e em relação ao cashback também vai ser de CPS. Ele não englobaria o IBS estadual e municipal. Mas, como que eu avisei antes, a lei complementar dirá exatamente como é que vai ser essa dinâmica. As hipóteses de incidência estão girando em torno de bens materiais, operações que envolvam bens materiais e imateriais, prestação de serviço, e isso daqui é muito interessante. É um pouco perigoso também, né? Transmissão de direitos. Porque, imagine só, você coloca a sua casa alugada e além de você ter que pagar o carnê lá todo mês, você também tem que pagar um meu anual por essa transmissão de direitos. E você está transmitindo o direito de moradia. E são tributos gêneros, né? Como eu mencionei, é um tributo só. Eles vão ter o mesmo fato gerador, o mesmo base de cálculo, a mesma hipótese de incidência e unidade, mesmo sujeito passivo, ele vai ser igual. A legislação, inclusive, vai ser a mesma que vai tratar. Então, aqueles 5.600 de quilômetros legais, eles reduziriam apenas o implementar que disporá sobre o IVA, o CBS e o IBS. Aqui, a emenda ela traz essa proposta de extinção dos benefícios fiscais. Então, além dos benefícios fiscais dos regimes específicos de tributação e das hipóteses de redução de alíquota, lei complementar, lei ordinária, os estados e municípios não vão poder criar outras espécies de benefícios fiscais, senão elas já foram criadas e previstas na Constituição. Então, isso, em tese, resolveria a questão da guerra fiscal entre os estados e os municípios. Características aqui do voto ali, tá bom? Voto. Então, aqui eu vou citar alguns aqui em regime específico: combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis. Todas essas previsões aqui, elas vão alterar a questão da alíquota modal do IVA. Então, é aquela ideia, para que aquela pequena parcela da economia, ou grande parcela da economia, aqueles setores específicos, possam ter um regime beneficiado, um regime especial, com alíquotas menores, com formas de recolhimento diferentes, né, beneficiados para aquele serviço, adequados para aquela espécie de serviço, de atividade, a maioria ela vai ter que, entre aspas, né, pagar o pato, porque a alíquota modal vai ter que aumentar para compensar aquela recolhimento a menor aqui desses setores específicos. Então, o sujeito passivo vai ser universal. Ele traz algumas hipóteses, a lei complementar dirá, mais uma vez, em que a legislação ela vai poder atribuir a responsabilidade do tributo, do recolhimento do tributo, para outras pessoas que não aquele sujeito de direito indicado pela legislação exclusivamente. Hoje em dia nós temos muito esses casos quando vem autos de infração, que já inclui direto no sócio, tem administrador, no auto de infração, sendo que é responsabilidade só da PJ. Então agora imagine que essa emenda está trazendo, ampliando essa hipótese de indicar quem é que vai ser o responsável para outros funcionários também que trabalham e estão diretamente envolvidos com o recolhimento do tributo. O contador pode ser responsabilizado. Poderia, né? A lei complementar dirá. É um tributo que será calculado por fora, então isso, em tese, atenderia ao princípio da transparência, porque nós saberíamos exatamente quanto é que nós estamos pagando, vai ser o preço, o valor do produto, do serviço, somado do imposto por fora, que veria também identificado na nota fiscal.
E o grupo de estudo aqui, o grupo de trabalho da reforma, eles estudam essa hipótese aqui do split payment. Como é que funcionaria isso? Quando você pagar por um produto, por um serviço, o fornecedor, ele receberia o valor líquido já na conta dele, e aquele valor a título de imposto já iria para a conta pública, para o Estado, para o município, para a federação. Seria essa a sistemática. Ele é um tributo não cumulativo, para atender o princípio da neutralidade. Ele vai seguir o sistema subtrativo direto, ou seja, tributo contra tributo, vou falar um pouquinho mais disso adiante. E a própria emenda, ela já traz hipóteses de vedação, quando se trata de bens e serviços de uso ou consumo pessoal. Ele também traz mais uma hipótese de vedação para acerca de combustíveis e lubrificantes destinados ao varejo. Você não vai poder se creditar desses produtos. Ele vai mudar o paradigma que nós temos hoje de tributação na origem, vai ser a tributação no destino. Então isso vai modificar muito a questão da estratégia de implantação de partes industriais, de onde estabelecer a sua atividade comercial. E, por exemplo, acontece muito de você querer ir lá para o Nordeste, porque tem vários benefícios fiscais para você diminuir o seu custo de produção e conseguir lucrar mais. Só que agora, se você parar para pensar, que se os seus consumidores estiverem tudo no sul, com essa mudança, né, de cobrança no destino, você vai gastar mais para produzir lá e mandar para cá, para os seus fornecedores, porque são os estados aqui, vai ser a alíquota daqui do estado, do município de onde você tem o seu consumidor, que vai determinar se é um negócio bom ou não. E também vai acabar em tese, aquela guerra fiscal, né? Vai ter incidência sobre importação, normalmente, mesmo que você não seja contribuinte habitual, ou seja, se você fizer uma importação direta, você também vai ser obrigado a recolher o tributo, fazer a obrigação acessória. Ele vai ter imunidade sobre exportação de serviços e comunicação, seguindo aquele princípio de não exportar o tributo para ter uma competitividade em cenário internacional. Ele também não vai incidir sobre radiodifusão, som e imagem gratuito, e vai segurar o crédito, né, nessas hipóteses de exportação, serviço de comunicação e de radiodifusão de som e imagem. Atualmente, como é que funciona o sistema não cumulatividade? Para PIS/COFINS, ele tem dois sistemas, né? Cumulativo e não cumulativo. Quando ele é não cumulativo, a gente apura o crédito usando o método subtrativo indireto, base contra base, e depende muito do conceito de insumo. Então, não é todos os produtos que a gente pode se creditar. Quanto ao ICMS, ele é não cumulativo, por previsão constitucional, mas eles têm restrições também, de acordo com o conceito de insumos, e se ele integra ou não no produto final. O IPI ele é não cumulativo, também com restrições, e o ISS ele é cumulativo, não tem como se creditar. Com a proposta da reforma, a não cumulatividade seria quase plena, seria ampla, na verdade. Você poderia se creditar de tudo o que você compra na sua entrada, para depois você poder compensar com a sua saída. Então seria um método subtrativo direto, imposto contra imposto. Você não teria, então, essa metodologia de base contra base, e a lógica aplicada é de tudo que você argumentar, você vai poder se creditar na saída. Nesse 3.000, 20% seria 600, mas como ele já pagou 200 na saída, ele desconta e paga 400. Ou então, se você quiser cortar caminho, como é um imposto sobre o valor agregado, qual que é o valor agregado entre 3.000 e 1.000? É o 2.000, né? Então é 400 de IVA que você teria que pagar. E assim por diante, né? A gente consegue ver certinho onde é que está o tributo, quanto é que você está pagando, atendendo então o princípio da transparência, né? E isso também evitaria o efeito cascata, né, de você colocar tributo dentro do preço e não saber exatamente quanto é que você está pagando no final das contas. Então, tá atendendo esse princípio da não cumulatividade quase plena, né? Então, hoje em dia nós não podemos nos creditar que a gente paga no ano, tipo assim, atividades de advocacia, na publicidade, transporte depende também, o imóvel não dá para se creditar também, matéria-prima dependendo da matéria-prima, né, como ela é empregada, o maquinário, os bens de capital. Então, com a reforma, você poderia se creditar de tudo isso. Então, uma despesa aí de R$2 milhões no semestre, né, isso equivaleria a um IVA de 540 na entrada dos produtos. Aí, no faturamento do semestre, essa empresa aqui tem um faturamento de 2 milhões e 400. Se você abater, aqui eu estou usando uma alíquota de 27%, tá, gente?
Se você abater os 540, vai sobrar uns 180 mil de IVA para você pagar na saída, utilizando o sistema de débito e crédito. Alguns elementos aqui. A própria emenda constitucional, ela traz já duas hipóteses que ela pode condicionar o creditamento, que seria... Tem que ser o adquirente, né, do produto, do serviço, ele teria que fiscalizar o seu fornecedor para poder se creditar. Ele vai ter que falar, ó, se você pagou seu tributo certinho, porque se você não pagar seu tributo certinho, eu não vou poder me creditar. A emenda constitucional, ela traz essa hipótese, que a lei complementar disporá como é que vai ser exatamente essa regulamentação, mas é um ponto para a gente ficar atento aí. Existem essas controvérsias, né, do setor de serviço, que ele também vai ser muito impactado no sentido dessa não cumulatividade, né, porque se você pegar um serviço que não tem muita despesa, ele não teria como aproveitar desse sistema de não cumulatividade, e mesmo que ele tenha muita despesa e não tenha muito valor agregado, o que ele faria com aquele saldo acumulado, né? Isso vai depender muito da lei complementar, que ela também disporá sobre como aproveitar os créditos e como recuperá-los. Vai estabelecer os prazos e a forma de ressarcimento dos créditos acumulados de IVA. O Simples Nacional também ele vai ser muito impactado, no sentido de que a emenda constitucional ele traz duas hipóteses aqui para o Simples Nacional. Ele vai poder recolher o IVA alíquota reduzida no Simples, no DAS, só que nessa hipótese ele não vai poder se creditar do IVA. E seu adquirente, ele vai permanecer com o direito de se creditar, mas ele vai ter que se creditar pelo valor recolhido a menor, por conta da alíquota menor. Agora, se ele optar por recolher a alíquota cheia, ou seja, ele vai recolher o DAS sob a alíquota menor e complementar com a alíquota cheia. O Simples Nacional vai poder se creditar e seu adquirente também vai poder se creditar maior. Então, isso vai ter um impacto muito grande para aquelas empresas que adotam o sistema do Simples, porque vai existir uma pressão para que os seus adquirentes se creditem mais, né? Existe essa vedação, né, de acreditamento dos bens e serviços considerados de uso e consumo pessoal, que nós não sabemos o que são considerados de bem e uso pessoal. A lei complementar, mais uma vez, dirá. Existe essa vedação para tomada de crédito de serviços e bens isentos ou imunes. A lei complementar também poderá prever hipóteses em que o creditamento ele vai ser vedado para bens e serviços que sejam isentos, imunes, com diferimento do tributo. E também existe uma discussão sobre essa majoração indireta da tributação federal, porque hoje em dia, apesar dessa amplitude da proposta da reforma do creditamento, o sistema anterior é o subtrativo indireto. Agora vai ser o subtrativo direto, ou seja, a base de creditamento ela vai diminuir. Então, a lei complementar vai ter que tratar sobre o regime de compensação dos créditos, forma e prazo de ressarcimento, que vai ser essencial para aquelas empresas prestadoras de serviço, para que ela consiga aproveitar o crédito acumulado, ou melhor, ressarcir o crédito acumulado. Ele vai ter que dispor sobre os critérios de definição do destino da operação, porque nós estamos acostumados hoje, por exemplo, uma prestadora de serviço, o local de tributação vai ser a sede da empresa. Agora, como vai ser o destino, se eu sou uma pessoa que viajo muito, estou adquirindo serviço de telefonia aqui, celular, eu viajo muito. Se a tributação vai ser no destino, vai ser em cada município, em cada estado que eu vou estar no momento. Então, fica meio difícil de definir qual que vai ser o local de destino da prestação de serviço. Lei complementar dirá. Os regimes específicos de tributação, aqueles 14 regimes específicos, virão disciplinados em lei complementar também. A forma de reduzir o impacto para incentivar, né, novas empresas, redução do imposto sobre bens de capital, a hipótese de devolução do imposto à pessoa física, pensando na questão do princípio da justiça tributária, e também mantendo um regime especial para exportação nas áreas aduaneiras. O IBS, como eu comentei, ele vai ser um imposto de competência dos estados e dos municípios. Ou seja, em tese teria uma usurpação aqui de competência, de poderes dos estados e dos municípios. Só que aí o comitê gestor que vai disciplinar, que ele vai editar um regulamento único e uniformizar a interpretação e aplicação do IBS. Ou seja, não vai ter mais um regulamento para cada estado, não vai ter um regulamento para cada município. Vai ser o comitê gestor que vai editar um regulamento único, de acordo com as diretrizes da emenda constitucional e da lei complementar, que vier a tratar sobre o assunto, para aplicar o IBS em âmbito federal, no país inteiro.
Ele também vai ser responsável por arrecadar o imposto, efetuar a compensação e distribuir o produto, ou seja, quando nós pagarmos o produto, vai ter lá discriminado CBS, a parcela de IBS vai ser direcionada toda para o comitê, ou o comitê vai distribuir entre os estados e os municípios de acordo com a tributação no destino. Ele também vai ser responsável por decidir o contencioso administrativo. Isso daqui é muito perigoso, toda essa parte aqui, porque, lembrando do princípio da cooperação, a emenda ela traz essa previsão das administrações tributárias e procuradorias dos estados, Distrito Federal e município compartilhar competências em coordenação com o comitê gestor. Então, o comitê gestor ele vai ser o responsável por decidir o contencioso administrativo, não vai ser mais as delegacias, as secretarias de cada estado, de cada município, vai ser o comitê gestor. Mas aí você se pergunta, então, as procuradorias vão ficar fazendo o quê, né? Então, a emenda já trouxe essa previsão de compartilhar competências, até porque, imagine só um comitê gestor, nós veremos aqui mais à frente, ele vai ser composto por 54 membros, representantes dos estados e dos municípios do Distrito Federal. Imagine só ser com 54 pessoas julgando casos do país inteiro sobre o IBS, é impossível. Então, as procuradorias e as administrações tributárias, elas vão ajudar o comitê gestor nesse sentido. Tem essa previsão aqui de integração do contencioso administrativo federal e subfederal, para atenuar divergências na interpretação, porque imagine só, lembra que eu comentei que são tributos gêmeos, uma lei complementar única vai dizer certinho como é que vai interpretar, como é que vai ser a aplicação dos dois tributos, porque a diferença, né, ele é segmentado só para fins de recolhimento do tributo e distribuição, mas ele é um tributo único. Agora imagine o comitê gestor, que ele é competente por decidir o contencioso administrativo, decidir diferente do que as delegacias regionais federais tratando do CBS. Então, a interpretação da aplicação do CBS e do IBS tem que ser a mesma. Então, a emenda ela já traz essa previsão de integração do contencioso administrativo para não ter essa divergência de aplicação da mesma lei, só que tributos diferentes. Contudo, ela não trouxe previsão de julgamento junto, né, de integração do julgamento sobre os dois tributos em âmbito judicial. Então, em tese, o IBS ele vai ser julgado pelos tribunais estaduais e o CBS pelos tribunais regionais federais. E aí a gente pode ter uma dissonância aí entre a interpretação e a aplicação da norma tributária sobre tributos que essencialmente são gêmeos, são os mesmos tributos, só que para fins de recolhimento e distribuição são distintos. O comitê gestor ele vai ser composto por 26 membros do Estado e 26 do município, mais 2 representantes do Distrito Federal. O quórum de aprovação, esse comitê gestor aqui ele vai ser muito poderoso, gente, porque aqui o quórum de aprovação das propostas no âmbito estadual vai ser maioria absoluta, mas essa maioria absoluta ela tem que representar mais da metade da população do país. Então imagine que o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, eles terão, o Sudeste em si, eles terão muito peso no comitê gestor. O capital político aqui desse órgão novo aqui, que vai movimentar, imagina o tanto de dinheiro que eles vão movimentar, é inimaginável. Também existe esse conflito de interesse, porque o comitê ele vai ser financiado pelo próprio tributo que eles estão julgando ali. Então, o IBS, que eles vão estar julgando, vai financiar a própria atividade do comitê. A reforma também traz o imposto seletivo, o Sin Tax, ele é uma inspiração estrangeira também, que seria um imposto sobre o pecado, que ele vai incidir sobre operações com extração, produção, comercialização e importação de bens ou serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Alguém aqui sabe o que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente? Cigarro, álcool, exploração extrativista, depende do ponto de vista, né? A gente não sabe, né? A lei complementar dirá. Mas para a gente ter pelo menos um pouquinho de ideia do que poderia ser esse bem sujeito aí a prejudicial à saúde e ao meio ambiente, eu trouxe um voto aqui do Gilmar Mendes, na DI 5553, onde se discute a constitucionalidade dos defensivos agrícolas, dos benefícios fiscais que incidem sobre os defensivos agrícolas. O argumento é de que eles são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente e, por isso, não deveria ter benefício fiscal sobre esses produtos e, portanto, seria inconstitucional. Aqui no voto do Gilmar Mendes, ele traz, eu vou ler aqui que é muito interessante.
Eventual lesividade de um produto não retira o seu caráter essencial, a exemplo dos medicamentos. Então, medicamento a gente sabe que pode estragar o fígado, pode prejudicar algum órgão nosso, mas ele é essencial ali no momento para poder curar a gente de alguma doença que nós estamos prejudicados. A minucioso regramento no tocante à avaliação toxicológica, ambiental e agronômica para o registro do defensivo agrícola a fim de garantir que seus efeitos negativos sejam minorados e superados pelos benefícios de seu uso. Ou seja, vai ter que existir algum regramento, alguma forma de você classificar se o produto os efeitos maléficos dele superam os efeitos benéficos, para a gente falar, ó, realmente é lesivo e agora a gente vai majorar ou minorar a alíquota, a progressividade da alíquota, de acordo com a lesividade, né? Então, ele traz todas essas considerações para dizer que é constitucional, sim, os benefícios fiscais que incidem sobre os defensivos agrícolas. Se você pesquisar um pouquinho sobre esse caso aqui, vocês vão ver também que o Gilmar Mendes está sendo investigado porque a fazenda dele, teoricamente, está abusando dos defensivos agrícolas e invadindo a área de preservação, mas não tem nada a ver com essa DI aqui, tá? Princípio da justiça tributária aplicada no imposto seletivo. A extrafiscalidade, né, que já existe hoje com o IPI, vai ser substituído pelo imposto seletivo, que o objetivo é desestimular o uso e consumo desses bens e serviços que seriam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que nós também veremos com a lei complementar. Então, isso aqui é muito interessante para quando, por exemplo, sobretaxar cigarro, sobretaxar produtos alcoólicos, se realmente já está desestimulando, se precisa taxar mais ainda esses produtos e serviços. Sempre visando esse propósito da extrafiscalidade aqui, de desestimular o uso e consumo. Já desestimulou, então precisa taxar mais? Alíquotas serão progressivas, de acordo com o potencial nocivo do bem ou serviço, e ele vai ser calculado por fora da sua própria base de cálculo. Na Câmara dos Deputados, eles falaram assim, ó, o imposto seletivo vai incidir por dentro de tudo. O Senado chegou, mudou, falou assim, não, ele vai ser por fora da sua própria base, mas ele integrará a base dos demais tributos, ICMS, ISS, enquanto perdurar, e o IVA dual. Isso seria benéfico no sentido de diminuir o efeito cascata do imposto seletivo nas suas operações. E ele também será monofásico, porque é muito mais fácil você fiscalizar uma ou duas empresas que produzem os produtos nocivos do que diversas empresas. Então, por exemplo, usinas e fábricas, elas serão responsáveis pelo recolhimento do tributo nessa normativa monofásica aqui. Alguns elementos dele, ele vai ter uma alíquota fixada por lei ordinária. Ele vai ser instituído por lei complementar, mas as alíquotas poderão ser modificadas por meio de lei ordinária, que a parte é mais fácil de você aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ele vai poder ter alíquota ad valorem ou ad rem, como hoje é tributado pelo regime Recob das usinas, e ele terá uma alíquota fixa constitucional, a primeira hipótese de alíquota prevista na emenda numa Constituição, de 1% sobre a atividade extrativista, independente da destinação. Então, extrativista de petróleo, de minerais, de produtos da natureza. Existe uma hipótese de bitributação constitucional, que ele poderá ter o mesmo fato gerador de outros tributos. Então, imaginemos o produto aqui, IPVA, propriedade de veículo imóvel. Se você for fazer uma transmissão desse veículo, você pode ter que recolher o imposto seletivo se, por exemplo, o veículo for muito antigo, for poluidor, tiver várias taxas de emissão de gás carbônico, lembrando daquele princípio de defesa do meio ambiente. Existem as hipóteses de imunidade sobre exportação, operações com energia elétrica e telecomunicação. E aqui tem um detalhe muito importante, uma pegadinha, porque o IPI ele não é extinto com a reforma tributária, tá, gente? Ele, na verdade, vai ser preservado para incentivar a Zona Franca de Manaus, e tudo que for produzido fora da Zona Franca de Manaus, que incidiria IPI, ele vai ter alíquota zero. Só vai ter alíquota na Zona Franca de Manaus. E é vedada a acumulação. Onde incidir IPI, não vai poder incidir imposto seletivo. É uma pegadinha, porque como é alíquota zero, né, a qualquer momento pode voltar a alíquota que o Poder Executivo mandar. Os impactos aqui, estimando uma alíquota de 27%,
o setor de indústria, ela seria beneficiada porque o setor de indústria e de comércio, né? Porque de comércio nós sabemos hoje que ela tem muitas restrições para tomada de crédito. Mas esses dois setores aqui eles serão beneficiados pela amplitude, né, da base de creditamento, enquanto que o serviço teria que enfrentar essa questão aí do ressarcimento do crédito acumulado, eventualmente acumulado. A emenda ela traz também uma autorização, né, para que os estados instituam uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, cuja intenção é, como vai acabar os benefícios fiscais, né, muitos desses benefícios fiscais são atrelados para você poder aderir a esses benefícios, que você abasteça um fundo estadual que envolveria obras de infraestrutura e de habitação. Essa contribuição, com o fim, né, desses benefícios fiscais, desses fundos, essa contribuição serviria para abastecer esses fundos, mas somente esses fundos que foram instituídos em 30 de 4 de 2023. A contribuição já tem um prazo de validade, que é 12 de 43, e ele não poderá alterar a alíquota ou o destino do fundo que já existe hoje. Então, se você, para poder ter uma alíquota reduzida ou uma redução de base de cálculo de ICMS, ter que contribuir 1% para esse fundo, essa contribuição vai ter que ser 1% e ter a mesma destinação do fundo que já existe hoje. E aqui também existe essa previsão da contribuição para a segurança dos logradouros. O pessoal está chamando aí de contribuição BBB, tributo BBB, porque ele vai servir para custear o serviço de iluminação e sistema de monitoramento de segurança, ou seja, imagina nossas ruas agora com câmera, com iluminação boa, a segurança vai aumentar, né? Então, esse tema já é antigo, na verdade o STF já julgou a constitucionalização, a constitucionalidade dessa contribuição, e agora a emenda trouxe só para confirmar, já colocou embutido lá na Constituição. A reforma ela não é de uma vez, né? Ela vai ter um período de transição, que vai acabar lá em 2033. Então, em 2023 foi promulgada a emenda constitucional. Agora, esses 2 próximos anos eles são muito importantes porque é o período que o Legislativo vai ter para editar as novas leis. Então, 24 e 25 vai ter edição de novas leis. Em 26, ou seja, daqui 2 anos, estamos com o pezinho lá já. Janeiro já acabou, gente. E vai começar o início de fase de teste. Uma alíquota única de 1%, distribuída entre os estados, municípios e União, que vai ser para testar como é que vai funcionar essa transição. Então, até 2033, a gente vai ter que conviver com 2 sistemas tributários, entregar as obrigações acessórias que nós já estamos acostumados hoje, mais as obrigações acessórias do CBS e do IBS, com diferentes bases de cálculo, diferentes alíquotas, hipóteses de incidência, de não incidência. Em 2027, vai acabar o PIS e COFINS, ele vai ser substituído pelo CBS, o IPI vai zerar para alíquota zero, né? E o imposto seletivo já vai poder começar a ser cobrado. Também tem extinção do IOF para seguros, IOF seguros, tá? E aqui começa, eu vou trazer aqui para uma tabelinha que eu montei que fica mais fácil de enxergar. Então, 2024 vai ser uma tributação normal, 2025 também, 2026 vai ter aquela alíquota teste de 1%, então esse 1%, gente, a alíquota nominal vai aumentar 1%, mas tudo que a gente recolher sobre o CBS a gente vai poder compensar com o PIS/COFINS devido no período, tá? Então, para não ter uma oneração da carga tributária. Em 2027, o PIS/COFINS é extinto, o IPI é reduzido para alíquota zero fora da Zona Franca de Manaus, e o CBS já começa a ser cobrado a alíquota cheia. Aqui eu estou usando uma alíquota de 9% e de 18% de IBS. 2028 e 2029 permanece igual. Já em 2030, 2029, na verdade, já começa a progressividade na redução do ICMS e do ISS e a proporcional aumento do IBS também. Então, vai reduzir 10% e 10% do ICMS entre 2029 e 2032, até a extinção em 2033, e a gente vai ter que acompanhar essas alíquotas novas para cada estado que for recolher ICMS. E aqui também foge um pouco do tema da reforma, mas eles também trouxeram essas mudanças sobre o IPVA, o ITCMD e o IPTU. Sobre o IPVA, ele também traz essa hipótese aqui de que ele vai incidir sobre veículos terrestres, aquáticos e aéreos, que antes não tinha.
mas ele traz exceções. Todos aqueles veículos que forem empregados em alguma atividade produtiva não vai ter que pagar IPVA. Ou seja, eles estão usando aquele princípio da justiça tributária, de que aquele que adquire esses bens para fins supérfluos, só para fins pessoais, eles teriam que pagar o IPVA. Quanto ao ITCMD, eles teriam essa progressividade obrigatória. Ou seja, aqui no estado de São Paulo é uma alíquota fixa de 4%. Então agora o estado de São Paulo ele vai ter que readequar para, por exemplo, heranças até um certo valor, pagar 1%, acima desse valor 2% e assim por diante. Ele também traz regras de tributação para planejamento sucessório, já pode começar a pensar em fazer isso, porque já está valendo, na verdade, só estamos esperando o legislativo estadual se adequar. A base de cálculo de IPTU também vai poder ser atualizado por decreto do executivo, que hoje em dia a gente dependeria do legislativo para mudar essa base de cálculo. Agora o poder executivo, o presidente, o prefeito, ele pode chegar e falar assim, eu quero atualizar a base de cálculo com base no índice do IFIX, na Selic, pode criar qualquer base aí e atualizar a base de cálculo do IPTU. Algumas considerações finais, o prazo para entrega dos projetos de leis, né? O doutor Alexandre ele vai comentar aqui sobre a MP 1202, que ela reforma, né, a tributação sobre a folha de salários, ela reonera a tributação sobre a folha de salários, ele vai falar dos requisitos da medida provisória, dentre eles a urgência, né? Mas qual seria a urgência, sendo que já tem uma previsão aqui que em 19/3 vai ter que ter uma reforma, uma proposta da reforma da tributação da folha de salários, né? Também vai vir a reforma da renda, ou seja, a gente está falando agora da reforma da tributação sobre os produtos, os tributos indiretos. Vai vir também a reforma sobre a renda, sobre o patrimônio e a renda. E 180 dias para entregar os projetos de lei complementar, que tratarão pelo menos desses assuntos aqui. O grupo de estudos eles estão dizendo que vão ser pelo menos 3 leis complementares para tratar sobre o tributo em si, o IBS e o CBS, uma para tratar sobre o comitê gestor e outra para tratar sobre todos os outros assuntos aqui tratados. Eu trouxe aqui de curiosidade só, todo mundo aqui acredito que deve conhecer a curva de Laffer, que quanto mais os impostos sobem, a arrecadação vai subir até um ponto de equilíbrio em que já subiu tanto a alíquota, né, tanto os impostos, que a gente vai ter um desestímulo a seguir um compliance, né, tributário. Informalidade vai subir um pouco aqui, principalmente em questão de prestador de serviço e do Simples Nacional. Então é isso, gente, é um apanhado bem rápido aqui, não dá para aprofundar em cada tema, e espero que tenha, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar aqui depois, e foi isso, gente. Vou passar agora a bola para o Dr. Evandro, porque ele vai fazer algumas considerações importantes no viés prático, né, da reforma tributária. Por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? São muitas informações, né? Muitas informações. É um material bem denso. O Dr. Paulo trouxe um apanhado aí de detalhes, né, na prática. E eu vou ainda aprofundar mais ainda, mas espero que seja bem didático aí. E ao final nós estamos à disposição também para responder possíveis questionamentos e ajudar no que for possível, tá? Curiosidade sobre a reforma. Nós temos aí até dezembro de 23, né, o 9º PIB, né, um dos maiores PIBs aí, mas piores distribuições de renda, em 11º aí, no ranking dos países do mundo. Mas aí o pessoal fala, né, reclama que o Brasil não ganha nada, não fica em primeiro em nada, não ganha a Copa do Mundo. Mas se a alíquota for a 27%, vai ser o maior imposto sobre o consumo da história do mundo, enfim, de todos os países. Então é algo bem sério e vai trazer um impacto muito forte para nós, e nós temos que estar atentos a essas mudanças, né? Coloquei um troféu ali para o pessoal lembrar. E a partir daí, quais são os desafios nossos na prática dos pares aqui, né, do que trabalham com tributos, enfim. Como que a empresa vai calcular o preço?
ou serviço. São desafios na prática. Como que nós vamos? A lei complementar dirá, não, não é isso. Nós já temos uma estrutura. Nós já temos que sair na frente e entender e antecipar esses efeitos. Quantos dos nossos fornecedores vão estar enquadrados no Simples Nacional? Vai também, eu vou tomar um crédito menor. Vai ter um impacto disso também. Então esse percentual ele vai refletir também na prática. Como que vai ser o crédito acumulado? Muitas empresas que exportam principalmente, têm um saldo credor de ICMS, enfim. Como que isso vai ser aproveitado? Vai ter que ter um planejamento específico para tentar buscar e antecipar esses créditos? São desafios também que nós temos que pensar. E, claro, mudou as regras do jogo, né? Começou a virar IBS, CBS, o IVA dual. Como vai ficar o ressarcimento dos meus tributos e os créditos que eu deixei de aproveitar? Então precisa também fazer um pente fino e uma análise do que as empresas deixaram de descreditar, porque isso vai se extinguir, né? E consequentemente nós estamos vendo um aumento da alíquota modal dos estados, uma mudança que na prática está vendo inúmeros estados sendo correndo, aumentando as alíquotas, enfim, estados com 21%, 20%, 19%. E isso já está tendo um impacto muito alto também. Então os estados estão com medo. Será que quando tiver o IBS, eu vou perder o meu poder de arrecadação? Porque vai sair dos estados, vai lá para o comitê gestor, conforme o Dr. Paulo disse. Então os estados já estão antecipando a arrecadação para que minimize seus impactos também. E quem paga a conta somos nós. E, além disso, estimando aí em 27% a alíquota, né? Pode ser mais, pode ser menos, enfim, é um estudo, nós vamos ter uma revisão quinquenal. Então, de 5 em 5 anos, vai ser feito estudos específicos para entender se isso está atendendo de fato a arrecadação ou não. Então, tem esse desafio também no futuro para nós. Coloquei ali que o capital político do comitê gestor é gigantesco. Vai ter muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Então isso também pode ser algo preocupante para nós, porque o comitê gestor vai ter um poder muito forte de arrecadar, né? Então o que o Estado pode ter um medo, um certo ciúme será que eu vou aumentar alguma taxa? Será que eu posso trazer também outros mecanismos para buscar arrecadar nesse aspecto? Além disso, né, desafios. Imagina o seguinte, uma empresa, né, nós fizemos aí, participamos de alguns M&As e compras de empresas aí no último semestre, que o gringo, ele chega e pergunta, né, tá, como que eu vou investir numa empresa no Brasil? A Fernanda, a gente brinca que lá na mesa dela tem um livro desse tamanho, Como Ensinar Tributação para os Estrangeiros, né? Volume 1, um livro desse tamanho. Isso é considerado no business plan para qualquer investimento. Então, isso também vai ter um impacto que as empresas vão começar, estão com medo de estar represado vários valores aí para investimento em empresa aqui no Brasil, diante desse cenário aí que ainda não temos uma definição total. Pode ser que haja um segmento de quinais, porque dependendo do segmento em si vai ter um tipo de benefício. Então, como que o débito e crédito vai ficar? Será que uma empresa que tem um crédito específico, eu incluo mais uma atividade ou eu faço uma segmentação? Como que isso vai ficar na prática? Também são desafios para nós analisarmos. E também a gente acredita que vai ter um aumento de pejotização, porque eu não vou poder me creditar do IVA dual sobre a folha de pagamento. Então, será que compensa eu ter PJs que prestam serviços para mim, para aí sim eu poder me creditar de 27%? É uma análise a ser feita também. Claro que diante de desafios, a gente sempre busca oportunidades, né? Isso também é um dos lemas da HMPX. E claro, o contribuinte que ele analisar esses detalhes de antemão, ele vai sair na frente, com certeza, vai ter uma vantagem competitiva para analisar os seus preços, já entender como vai funcionar o mercado, ele vai poder traçar estratégias para investimentos futuros também. Será que aquela empresa ali, eu quero comprar ela está preparada, ela sabe dos benefícios que ela tem, ou seja, eu posso ter uma vantagem competitiva muito forte. E claro, vou entender os impactos da carga tributária na minha atividade, eu vou diminuir minha margem, eu vou manter meu preço, ou eu vou
aumentar a minha margem, aumentar meu preço, vou repassar para o meu consumidor final, como isso que vai ficar? E aí, saindo na frente, com certeza, a empresa, o contribuinte, ele vai estar preparado para essas novas regras tributárias, que não é lá em 2033, longe disso. Isso já está muito, estamos já há muito tempo estudando a respeito da reforma e sabemos que se não sair na frente, o impacto ele é muito forte. E a partir daí, a HMPX desenvolveu uma ferramenta muito bacana, muito interessante, que ela traz essa visão geral sistêmica com o viés contábil e jurídico. Então, o que eu posso extrair hoje do texto da reforma, em que eu consiga, de certa forma, ter uma vantagem, entender esses detalhes para sair na frente aí do concorrente, enfim, e é justamente a essência da HMPX, que nada mais é uma análise contábil fiscal das obrigações acessórias, SPED, CMS, FD contribuições, ECD, ECF, enfim. E a partir dessa análise, nós trazemos também a interpretação do âmbito jurídico, que é esse viés jurídico tributário, que é muito forte aqui no escritório, e aí sim nós chegamos na conclusão da ferramenta. Isso assim, a gente vai ter uma previsão do impacto efetivo na carga tributária após a reforma. Isso é imprescindível. E aí eu trouxe aqui algumas telas da ferramenta que trazem simulações muito interessantes. Olha que bacana que vai ficar. Nós fizemos, tá, pessoal, uma ferramenta em tempo real, com informações reais de empresas nossas, né? Claro, com todo sigilo e cuidado, colocando também valores fictícios, enfim, mas a base de dados ela é real. Então colocamos aqui comércio e serviço, em que tem um impacto da receita, a receita vai mudar. Aqui que o Dr. Paulo comentou. Além da atividade normal da empresa, vai ter também outro fato gerador, que, por exemplo, cessão de direitos. Eu vendi um imóvel específico, e aí ele pode ou não incidir o IVA dual. E também vai mudar a base de crédito, né? A base de creditamento. Vai ter uma cumulatividade quase plena, então vai aumentar também o meu creditamento, e isso vai gerar um novo impacto. Então, olha a diferença que seria uma empresa que teria uma carga de 5,5 por um aumento de 16,86, algo bem relevante, né? Comércio e serviço, mas enfim, nós fizemos simulações com indústrias, serviços, comércio, temos inúmeros números, banco de dados, né? A tecnologia é muito importante nesse sentido, né? Então, usamos os dados das empresas, das obrigações acessórias para chegar no resultado. E também traz por ano o que pagou, o que pagaria, por trimestre, por mês. É algo bem relevante para nós entendermos já de antemão o impacto que a reforma vai trazer para nós. E aí concluo de forma bem objetiva, rápida, que a reforma em si, em 2024, 2025, vai ser o maior desafio, né? Eu brinco lá no escritório que quem saiu de férias saiu e não vai sair mais, porque é muito sério. Nós estamos lidando com o cenário de se o colaborador está preparado ou não. Eles têm um IFET, que é um investimento nosso muito importante. A complexidade da reforma em si vai ser a mais complexa de todas as décadas, enfim. Nós vamos ter um aumento do custo fiscal, sim. Ah, não vai ter aumento, não vai, tá tudo certo. Não, vai ter um aumento, sim, do custo fiscal. Eu vou ter que entregar duas obrigações acessórias, duas não, né? Dois cenários, eu tenho SPED, CMS, FD, contribuições, GIA, tenho também o IBS, do CBS, enfim. Então são várias obrigações acessórias e uma transição muito forte. Então, que é a convivência dos dois sistemas tributários. O aumento do CMS, conforme eu comentei também. E nós estamos na prática, assim, a gente está bem preocupado, porque é um momento de que a fiscalização em si ela está bem pesada. Esse aumento aí essa busca incessante de arrecadação, na prática nós estamos vendo uma forte fiscalização de períodos muito próximos. Nós pegávamos uma fiscalização de agora, natural, pedia documento lá 19, 20, que iria prescrever. Agora a gente tá pedindo documento de 21, 22, peguei até de 23 agora, mudou o ano. É algo que também é um desafio para todos os nossos pares aqui que trabalham com tributos na prática.
E como que nós vamos enxergar oportunidades nesse novo cenário? Essa ferramenta, nós estamos investindo muito nisso há muito tempo e é algo que está trazendo uma visão geral sistêmica muito boa para os empresários. A gente busca, junto com a tecnologia, trazer informações bem precisas e em tempo real trazer dados para insights, para estratégias e isso está sendo muito bom na prática para nós. E isso com certeza vai ter a grande conclusão é essa, é a vantagem competitiva. Quem estudar, entender, trazer para a prática em si simulações específicas para o futuro que não é tão longe. Nós estamos falando de 2026, já vai ter uma mudança, vai ter lei complementar até 6 de 2023, enfim. Então isso é algo que nos chama atenção e nós estamos trabalhando muito para trazer esses resultados. É isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. De início também gostaria de agradecer a todos presentes e em especial também ao Grupo Tonielo por nos ceder o espaço, tá? Bom, o pessoal tratou muito sobre reforma, sobre questões para o futuro e hoje cabe a mim tratar um pouco sobre o presente. Começamos então analisando a medida provisória 1202 de 2023, que foi aquela medida provisória que alterou algumas questões em relação à reoneração da folha, revogação de benefícios do PERSE e também em relação à limitação de compensações de créditos advindos de decisões judiciais, tá? Bom, em relação à medida provisória, qual que foi o contexto da edição dessa medida provisória? É aquela velha máxima de atingir a meta para zerar o déficit fiscal. Então, como eu disse, por meio de uma medida provisória, o governo busca reonerar gradualmente a folha de pagamento, revogar o benefício do PERSE e também limitar o valor de crédito tributário. Mas antes, o que é uma medida provisória e por que aqui eu já começo dizendo a inconstitucionalidade da medida provisória 1202? Por quê? A previsão legal da medida provisória, ela está lá na Constituição Federal, no artigo 62. Ela diz ali, olha, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então vejam, o que há de relevante e urgente nessa medida provisória? É isso que a gente vai analisar agora. Quando a gente vai analisar, olha, qual que é a urgência, qual que é a relevância de uma determinada lei? Para onde a gente tem que analisar? Exposição de motivos, que é onde o legislador vai dizer, olha, eu estou editando essa lei, ou no caso, o Poder Executivo está, eu estou editando essa medida provisória por conta desse motivo. Se a gente pega para analisar a exposição de motivos da reoneração da folha, da extinção da CPRB, a gente observa que ela começa assim, de acordo com estudos realizados pela Receita Federal do Brasil. Olha, a urgência ou a relevância da medida, ela já está pautada num estudo do órgão que é responsável por arrecadar. Então, assim, obviamente que a relevância nesse caso, pautada em um estudo da Receita, não nos parece razoável para fins de edição de uma medida provisória, tá? Continuando. Exposição de motivos para limitar a compensação tributária. Olha, 1 trilhão de compensação. Espera aí, se está tendo compensação de crédito advindo de decisão judicial, significa, Receita, você está legislando mal. Eu estou indo até o judiciário e reconhecendo um direito e esse direito me gera um crédito. Então você não tem que olhar para o quanto foi compensado, mas sim para a sua legislação que não dá nenhuma garantia e eu vou ao judiciário e conquisto o meu direito. Em relação aos benefícios do PERSE, novamente, há um estudo realizado pela Receita Federal do Brasil. E aí o resumo, a relevância da medida provisória está pautada exclusivamente em estudos realizados pela Receita, onde está a relevância para o contribuinte nesse caso. Não existe. Urgência, em nenhum momento foi demonstrado. Então, fica a crítica à própria edição da medida provisória para esse fim. E agora tratando especificamente sobre a reoneração da folha, ou melhor, sobre a extinção da CPRB. Qual que era o contexto quando foi editada a CPRB? Bom, a CPRB ela foi editada num contexto em que buscava-se reduzir os encargos tributários sobre a folha, buscando garantir maiores empregos formais e etc. E era uma alíquota que ela era um tributo que ela substituía a contribuição previdenciária patronal e incidia sobre a receita bruta, em uma alíquota de 1 a 4,5%.
E agora, com a medida provisória, essa CPRB ela é extinta pelo governo. E ele diz, olha, nós vamos gradualmente voltar a cobrar a contribuição previdenciária patronal. E eu digo sempre, gradualmente, entre muitas aspas. Aqui a Receita diz, então, olha, de acordo com esses anexos, de 2024 para o anexo 1 começa em 10% e em 2028 retoma a alíquota da contribuição previdenciária patronal. Já em relação ao anexo 2, em 2024 é 15%, também chegando em 2028 a 20%. E por que que eu digo que essa extinção gradual ou reoneração gradual é entre muitas aspas? Porque quando a gente vai analisar a medida provisória, ela diz o seguinte, olha, essa sua alíquota reduzida, ela não vai incidir sobre o salário do seu funcionário. Não, essa alíquota reduzida ela vai ser sobre o limite de um salário mínimo. Então, beleza, meu funcionário ganha R$ 5.000. A minha alíquota reduzida vai ser de 10% em 2024 sobre um salário mínimo. O que exceder, eu já pago a alíquota da contribuição previdenciária patronal, 20%. Por isso que eu digo, não há reoneração gradual. É um limite de um teto para essa alíquota minorada e o restante vai ser normalmente tributado. E ainda, lembre-se, quando eu disse que a CPRB foi editada e fez parte do nosso ordenamento jurídico, ela tinha o objetivo de trazer uma maior formalidade nos empregos e tudo mais. O governo sabe disso, e ele sabe que quando ele editou a medida provisória, teria um problema de demissão e algo do tipo. Então, o que que ele faz? Contribuinte, você pode utilizar a alíquota reduzida, mas para isso, você deve firmar um termo de compromisso que você não vai poder reduzir o seu quadro de funcionários em número inferior ao verificado no 1º de janeiro de cada ano. Ou seja, paga uma alíquota maior e não pode demitir os funcionários. Então, essa mensagem que tem na medida provisória diz, eu sei dos impactos da extinção da CPRB. Além disso, aqui, quais são as críticas que a gente pode fazer a essa parte da medida provisória? Em relação aos procedimentos da medida provisória, aos requisitos, entendemos que não tem relevância, como eu já tinha demonstrado, e a questão também da ausência de urgência. Aqui também, em relação à extinção da CPRB, como eu disse, ela vai ser majorada ano após ano. Será que esse escalonamento, esse próprio escalonamento de alíquotas já não é suficiente para demonstrar que não tem urgência na medida? Eu penso dessa forma, porque, olha, a gente poderia então já incluir a alíquota cheia. Então vamos escalonar. Olha, mas se eu posso escalonar, é porque eu não tenho urgência na minha medida. Além disso, há um vício muito claro em relação à reoneração da folha. Por quê? Há uma vedação expressa na Constituição Federal que veda que uma medida provisória seja feita com base em algo que já foi definido pelo Congresso. Vocês viram que o Congresso definiu que iria postergar a CPRB, continuaria sendo vigente. O que foi feito? Uma medida provisória. E isso simplesmente não pode ser feito porque a vedação na Constituição, além de representar uma violação à autonomia entre os poderes, ou seja, o poder executivo interferindo diretamente no poder legislativo. E além disso, como o Dr. Paulo Cícero bem disse, essa medida provisória ela está na contramão da própria reforma tributária, porque quando a gente analisa a reforma tributária, uma das previsões, até a curto prazo, é exatamente desonerar a folha. Então, instituir essa medida provisória em um período em que a gente está caminhando para uma desoneração da folha, caminha e é um contrassenso ao que vem sendo pretendido. Já em relação à MP 1202, no que diz respeito às compensações, o que o governo fez? Olha, contribuinte, sabe o seu crédito que foi reconhecido em uma ação judicial? Aquele que você só pode pedir nos últimos 5 anos, ainda que você pague ele indevidamente por 20, 30 anos. Sabe, aquele processo que você demorou 5 anos para conquistar seu crédito? Então, parabéns, agora que você conquistou, eu vou limitar o seu direito de utilizar esse crédito. Então, o que é essa medida provisória? Seu crédito que foi reconhecido no Poder Judiciário, agora ele não vai mais ser utilizado de forma imediata. Lembrando, somente no caso de créditos superiores a 10 milhões, tá? Inferior a 10 milhões não tem nenhuma limitação. Então vem o governo e diz, olha, contribuinte, então se você tiver um crédito reconhecido em ação judicial e ele for superior a 10 milhões e até 99 milhões, você pode usar ele no prazo mínimo de 12 meses. E esse prazo vai se aumentando conforme o valor do crédito. Mas qual que é o problema disso tudo?
tirando a parte de que não tem ausência, melhor dizendo, da ausência de relevância e de urgência da medida, aqui a gente tem uma questão que eu entendo que é, alô? Um pouco mais grave. Por quê? A gente está lidando com dois institutos, que é o Instituto da Compensação e uma decisão judicial transitada em julgado. Em relação à compensação, essa medida que foi adotada na MP, ela contraria os princípios da eficiência e da justiça tributária. Lembrando que o STF já disse, olha, na compensação tributária, além de ser um mecanismo de justiça, é um mecanismo de eficiência, porque permite esse encontro de contas. Além disso, há uma violação clara ao princípio da isonomia, princípio que tem previsão lá na Constituição, tá? Por quê? A União, que é hierarquicamente superior ao contribuinte, afinal, a União pode ir lá invadir o seu patrimônio e te cobrar tributo de forma compulsiva. Ela mesmo diz, olha, você tem um crédito, mas o seu crédito você vai poder utilizar ele de forma escalonada, mas o meu débito você tem que pagar à vista. Então ela, hierarquicamente superior ao contribuinte, e impõe a ela mesma um benefício. Então isso, no meu modo de ver, viola o princípio da isonomia, tá? Além disso, violação a coisa julgada e segurança jurídica. Por quê? Quando a gente está falando de um crédito reconhecido em decisão judicial, e como eu disse, passa assim por um processo que às vezes demora alguns anos, a gente tem ali um título que a gente chama um título judicial que fala, olha, você tem o direito de compensar e o seu crédito é esse. Agora, vem o governo por meio de portaria e diz, não, você não pode utilizar o seu crédito de forma integral. Então, isso viola a coisa julgada, até por isso que eu entendo que essa portaria ou essa MP não poderia atingir nenhum crédito que transitou em julgado anterior à edição da MP e também viola a segurança jurídica, porque eu ganhei, mas eu não sei como que eu vou utilizar esse crédito. Como eu disse, eu também entendo que não pode atingir créditos advindos de decisões transitadas em julgado antes da MP e o pior, essa MP, ela viola o princípio da legalidade e o próprio artigo 170 que foi utilizado para embasar a limitação. O governo diz, olha, eu posso limitar sim a sua compensação, porque o artigo 170 permite que eu estabeleça condições para usufruto da compensação. Só esqueceram de olhar o comecinho do artigo, que fala, mediante lei. Como a gente viu, os critérios, o escalonamento foi feito por meio de portaria. Portaria é ato normativo secundário. O Dr. Paulo, no começo da apresentação dele, apresentou, olha, Constituição, lei complementar, leis ordinárias, atos infralegais, e uma portaria é um ato infralegal que jamais poderia impor um limite a uma compensação, sobretudo quando o próprio artigo utilizado para limitar diz que depende de lei para isso. E o último tema dessa MP 1202 é a revogação dos benefícios do PERSE. Só para a gente contextualizar, esses benefícios do PERSE eles foram concedidos para as empresas lá do setor de hotelaria, de eventos, que foram atingidas ali pela pandemia e, com isso, foi editado uma medida que permitia que essas empresas, desde que atendido alguns requisitos e condições, poderiam reduzir a zero as alíquotas por 60 meses de IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS. Então, notem, foi concedido um benefício fiscal de redução a zero da alíquota mediante preenchimento de requisitos e por prazo certo. Lembrem-se disso. E o que diz essa MP do PERSE? Ele diz, haverá extinção de todos esses benefícios, independentemente do legislador ter previsto que duraria até janeiro de 2027. Então ele diz, olha, a partir de 1º de janeiro volta o IRPJ, 1º de abril voltam as contribuições para o PIS e a COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido. Lembrando, tá, pessoal, não é caridade jogar essa cobrança para janeiro ou para abril. É porque existe o princípio da anterioridade que deve ser observado, porque ele está lá na Constituição Federal. E aqui, qual que é a grande crítica dessa revogação? Lembrando sempre da ausência de relevância e urgência, aqui há uma verdadeira desequiparação entre dois conceitos que o STF diz, olha, são equiparados, que é alíquota zero e isenção. Por que é importante dizer que eles são equiparados? Porque quando a gente fala de isenção, lá no CTN existe uma previsão legal que diz o seguinte, um benefício fiscal, quando concedido mediante preenchimento de requisitos e por prazo certo, não pode ser livremente suprimido. Tudo bem, mas fala de isenção. Ok, mas o STF já disse que isenção e alíquota zero são equiparados. Então, sendo institutos equiparados, aplica-se a lógica da isenção e impossibilidade de livre supressão do benefício que foi concedido mediante preenchimento de requisitos e concedido por prazo certo.
Então, a ilegalidade dessa MP está nesse sentido. Olha, eu tinha a expectativa de não pagar IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS por 60 meses, deixar de pagar, e agora eu sou surpreendido. Só que antes eu tive que preencher requisitos. Essa é a grande discussão e, ao meu ver, a grande ilegalidade dessa medida em relação à revogação dos benefícios do PERSE. E passando para um segundo tema, já não mais tratando de medida provisória, e agora de uma lei que sim, nasceu de uma medida provisória, MP 1185, mas agora é lei. É a lei que trata das subvenções, tá? Só para a gente contextualize, né? O tema subvenções, ele ganhou grande enfoque e debate a partir da edição da Lei Complementar 160, né? Porque essa Lei Complementar 160, ela disse o seguinte, em linhas gerais: contribuinte, você que usufrui de um benefício fiscal de ICMS, agora você pode considerar isso como subvenção para investimento e deduzir da base de cálculo do IR e da contribuição social sobre o lucro líquido. E ó, não precisa de nenhum requisito, basta que você tenha esse benefício e, claro, reserve, tenha o registro da reserva de lucro e vedada a distribuição de dividendos ou algo do tipo. Então é o seguinte, a lei complementar falava: todo benefício fiscal do ICMS é subvenção e para que seja deduzido da base de cálculo do IR e da contribuição social, basta que você faça o registro de reserva de lucro e também que é vedada a distribuição ou outra destinação. Então, a gente conclui que, cumpridos esses requisitos, todos os benefícios fiscais de ICMS poderiam ser equiparados à subvenção e, assim, deduzidos da base de cálculo. Aqui eu até apresentei uma questão envolvendo o entendimento do STJ sobre esse tema. Olha, mesmo antes da edição da Lei Complementar 160, que equiparou esses benefícios, o STJ já entendia que aqui o crédito presumido, que é um benefício fiscal de ICMS, ele não deveria compor, ou melhor, não deveria ser tributado de IR e contribuição social. Qual o motivo? Porque fere o quê? O Pacto Federativo. A União está tributando uma renúncia ou uma receita que advém de outro estado, tá? E isso foi sendo sedimentado perante o STJ, mesmo após a edição da Lei Complementar 160, também foi considerado que o crédito presumido não deveria ser tributado, melhor dizendo, de IR e contribuição social. Partiu para a discussão sobre, beleza, e os benefícios negativos? Redução da base de cálculo, isenção, como é que faz? Aí o STJ disse: vamos julgar esse tema em sede de recurso repetitivo. O que é o recurso repetitivo? A decisão que o STJ adota, ela é vinculante aos demais tribunais, perfeito? Então, STJ, vamos analisar se a redução da base de cálculo, a isenção e os demais benefícios podem ou não ser tributados de IR e contribuição social. E ali, só para a gente contextualizar, estava num momento de muita discussão sobre a subvenção, se ia modificar ou não, e era um julgamento muito aguardado, tanto pelos contribuintes quanto pelo próprio governo. Vem o STJ e diz: impossível excluir os benefícios relacionados ao ICMS, aqui os benefícios negativos da base de cálculo do IR, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei. Espera aí, é impossível ou não? Porque se é impossível, não tem exceção. Se é impossível e vem um salvo, quer dizer que é possível mediante preenchimento de requisitos. Quais são os requisitos? Aqueles: reserva de lucro e não distribuição. Para exclusão, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo ou a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. O STJ disse: o que está na lei é o que deve ser feito, porque a lei vedou que esse benefício fiscal eu deveria demonstrar que ele foi concedido como estímulo, implantação ou algo do tipo. Ou seja, não mudou nada do que estava na lei. E vem e diz: a dispensa da comprovação prévia pela empresa de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo não obsta a Receita a proceder ao lançamento de IR em procedimento fiscalizatório. Claro, se eu não preservar os requisitos da lei, é dever da Fazenda e da Receita me fiscalizar. Ou seja, esse julgamento que foi tão comemorado, ele não alterou nada. Mas, lembrando, só em relação ao tema 1182, ele foi, como eu disse, ele foi julgado sob a perspectiva dos benefícios negativos, não alterando em nada o entendimento do STJ sobre o crédito presumido, tá? Que ainda assim não é tributável de IR e contribuição social. E assim, eu penso, olha, mas não foi positivo o julgamento do tema 1182? Por que foi editada, então, a Lei 14.789? Sim, porque a intenção era simplesmente não ter mais essa equiparação dos benefícios fiscais à subvenção. E agora, o que diz essa nova lei? Ela revoga toda a equiparação legal de todo qualquer incentivo de ICMS e subvenção, para que seja considerado como subvenção.
Então ele volta a exigir que as subvenções sejam tributadas de IR e contribuição social, ou seja, reinclusão na base tributável, e estipula um novo sistema de crédito fiscal mediante cumprimento de alguns requisitos. Ou seja, acabou a dedução da base de cálculo, agora sua subvenção vai ser uma base para eu aplicar uma alíquota que vai gerar o meu crédito fiscal. Mas quais são esses requisitos? Tem que ter a habilitação da pessoa jurídica junto à Receita Federal do Brasil na forma da IN 2170. Parênteses, tá? Essa IN já está sendo bastante contestada, porque um dos requisitos que ele exige é regularidade dos tributos, ou seja, pessoa que tem tributo em aberto não poderá habilitar para fins de exercício ou pleitear o crédito fiscal. É um contrassenso, porque eu estou pleiteando um crédito para justamente reduzir minha carga tributária. Então, impor uma condição de que eu esteja regular perante o fisco não nos parece razoável. Além disso, claro, a empresa deverá cumulativamente ser beneficiária de subvenção, deve ter um convênio que antecede a implantação ou expansão do empreendimento, que ele está dizendo, olha, o seu convênio, o seu benefício fiscal tem que estar previsto em um convênio, ok, isso também ainda era necessário, e esse convênio, ele tem que demonstrar quais são as condições e contrapartidas a serem observadas pela pessoa jurídica. Além disso, ele tem que demonstrar que foi concedido para a implantação ou expansão do empreendimento. Qual que é o grande problema aqui? No Brasil, a gente sabe que, em regra, os benefícios fiscais, eles não são concedidos para o cidadão A, para PJ B. Eles são concedidos para fomento de um determinado setor. Olha, quando eu vou conceder isenção dos produtos que compõem a cesta básica, eu não estou querendo, assim, para aquela pessoa jurídica específica. Não, eu quero fomentar aquele setor que distribui esse bem, que ele é essencial. Então, é praticamente impossível, considerando o sistema hoje brasileiro de concessão de benefício, que um convênio disponha. Olha, Paulo Cícero, sua empresa vai ter que seguir isso, isso, isso. Evandro, já a sua, essa, isso, isso. Não, não é assim na prática que funciona. E tudo bem, e como que esse crédito vai ser calculado na prática? Pelo sistema novo, esse crédito vai ser calculado aplicando a alíquota do IRPJ, 15% mais o adicional, sobre a receita das subvenções recebidas. Não há inclusão da alíquota ou do percentual da alíquota da contribuição social para calcular esse crédito fiscal. Vamos começar pelo sistema antigo, como que era antes. Lucro contábil, subvenções 20 mil, a base do lucro contábil 120, subvenções 20 mil, base do IR 100 mil, 34% cheguei no IR devido. Como que é agora? Meu lucro contábil 120, não faço a exclusão das subvenções, minha base vai ser 120, chego no meu IRPJ e contribuição social devida e aplicando a alíquota do IR, 25%, sobre aquele meu crédito, sobre a minha base de subvenção, eu chego a um crédito fiscal, ali no caso de 5 mil, que depois eu vou abater do meu IR devido. No caso aqui que a gente apresentou, essa sistemática representa um aumento de 31,7% da carga do IR e da contribuição social, tá? Além disso, algumas considerações finais. Só poderão ser computadas receitas que tenham sido oferecidas à tributação, aquela regrinha básica do primeiro eu vou te tributar, depois eu te concedo um crédito, e tem que ser relacionado à depreciação, amortização, exaustão ou locação, arrendamento de bens de capital, relativas à implementação ou expansão do empreendimento. Novamente, traz à tona um requisito que não era mais necessário, que é implementação ou expansão do empreendimento. Qual que é a notícia boa? A notícia boa é que, apesar das manobras, a gente ainda entende que essa lei é ilegal. Primeiro, um ponto. Entendemos que essa lei ela não pode atingir o crédito presumido. Por quê? Em relação ao crédito presumido, além de ser uma grandeza positiva, que representa um aumento no patrimônio, o STJ já pacificou a impossibilidade de tributação desse benefício fiscal. Além disso, a nova legislação não altera o fato de que, por vias oblíquas, ou seja, concedendo um crédito fiscal, eu ainda estou tributando um benefício fiscal concedido pelo Estado. Ou seja, a União ainda está tributando uma renúncia feita pelo Estado. Por quê, pessoal? Eu disse lá, olha, minha base de subvenção é 20 mil. Eu apliquei uma alíquota de 25, beleza, 75% sou tributado. Então é por isso que, por vias transversas, eu ainda estou sendo tributado. E a conclusão para isso tudo? Olha, se eu ainda sou tributado, ainda que mediante uma outorga de crédito fiscal, que na prática é só uma manobra, eu não afasto o principal ponto que foi analisado pelo STJ, quando ele disse o crédito presumido não pode ser tributado e os benefícios negativos não podem ser tributados.
Qual que é o ponto que ele analisou? Pacto federativo e imunidade recíproca. Então, ainda que essa lei tente, ela não afasta o fato de que a União está tributando uma renúncia de um determinado Estado e essa renúncia ela encontra vedação na Constituição, porque é vedado que a União ou os Estados tributem rendas ou renúncias feitas uns pelos outros. Então, ainda que exista essa tentativa de impor um crédito e reduzir o aproveitamento da subvenção, entendemos que essa legislação ela tem vícios que podem ser sanados perante o Poder Judiciário. Bom, pessoal, em relação a essas novas legislações, são esses os meus comentários. Espero que todos tenham gostado e tenham aproveitado essa oportunidade. Já vai começar a encaminhar para o final aí do nosso encontro. Muito importante destacar que dentro de toda essa movimentação, a HMPX ela sempre vem acompanhando isso, monitorando e como o doutor Alexandre bem disse, nós já temos hoje material suficiente, tá, para impetrar algumas medidas que possam aí conceder a permanência desses benefícios aí que as empresas sabem que faz tanta diferença no dia a dia, no caixa das empresas. Então, claro, a gente pode conversar depois individualmente, quem tiver alguma dúvida, para a gente dar continuidade nisso. Principalmente a questão das subvenções, do PERSE, que é importantíssimo para alguns segmentos, e não tenham dúvidas. Sempre que tem essa mudança legislativa que afeta a parte tributária ou por parte do governo de forma muito repentina, sempre ela visa atender um lado, e a partir do momento que você atende um lado, o outro ficou desatendido. Cabe ao governo, cabe à Receita Federal fazer o papel dela de arrecadar, de cobrar, e cabe a nós, contribuintes, também pagarmos o que nós entendermos ser adequado perante a complexidade da nossa legislação. Não cabe seguirmos apenas o lado administrativo e nem apenas o lado judicial. Tem que ser medido o bom senso de ambos os lados. Nesse caso, como não há bom senso por parte do órgão cobrador, não vai também poder o contribuinte ficar só assistindo a toda essa questão tributária contra as empresas. Então, quem quiser depois, fiquem à vontade, a gente pode tratar aí individualmente esses casos e aí esclarecer um pouquinho mais o tema. Aproveitando também, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, tá, para a gente dentro do link. Claro. Obrigado pela presença de todos, né? Eu só queria falar, como os meninos aqui apresentaram, e eu sou o cabelo branco do escritório. Essa aqui você responde, essa né? reforma tributária, Essa aqui você vai responder, né? Tá. Eu vou chamar lá. Essa reforma tributária é como se fosse uma mesa de jantar, tivesse 3 logos. O nome dele é federal, o outro é estadual, o outro é municipal. E na frente deles tem 3 carneiros discutindo qual vai ser o jantar. Né? Então, quer dizer, com certeza os carneiros vão virar o jantar. E os carneiros, o nome dele é povo, é empresário, é empreendedor. No caso da HMPX, do IFET, tudo aquilo que nós estamos trazendo para vocês, de uma forma aqui mais resumida, é o quê? Municiar os empresários, né? Pessoa física, pessoa jurídica, de armas para que aquela ovelha que está para ser jantada, ela possa o quê? No mínimo amenizar. Não vou ser eu. Sair da mesa. Vocês vão comer. Tá? Então, para mim, eu vejo a reforma tributária como dessa forma. Tá? E a HMPX com várias formas para se defender e defender seus clientes e aqueles que vão ser novos clientes e aqueles que participarem com a gente dos estudos, né, que estamos fazendo agora, vai ser mensal, se defender do Estado. Tá? Só queria para essa posição, porque senão fica assim, uma coisa complexa, mas a visão nossa é essa, de contribuir para que vocês possam empreender. Que o empresário quer o quê? Comprar barato e vender caro. Só que no meio tem... pode ir lá, na hora que ele terminar, vocês já vão. Que pode fazer com que você venda caro ou compra caro. Entendeu? Obrigado. Vamos lá, pode ir lá. Obrigado, doutor. Eu não quero ser carneiro, não. Bom, então dando sequência, quem tiver alguma dúvida, alguma outra pergunta, fiquem à vontade. Tanto o doutor Evandro, o doutor Paulo Cícero,
Fernanda também, pode vir. A Fernanda, para quem não conhece, é a nossa contadora responsável pelo escritório, diretora contábil, ela que sempre acompanha aí a fase final de todas as partes consultivas, tá? Então também está à disposição. O Fer, isso aqui já é para você também. Como serão, aqui tem uma pergunta que vai envolver a questão contábil. Como serão contabilizados, tá, os novos tributos? Ou seja, nós tratamos aqui da reforma, impacto na parte fiscal, com certeza, também gera reflexo na contabilidade. Ou seja, então dentro dessa reforma, como serão contabilizados os novos tributos? Sem falar que é lei complementar, hein? Bom dia a todos, prazer para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, obrigada pela apresentação, Murilo. Prefiro falar em pé porque eu não sou muito alto, vou ficar baixinho. Bom, diante dessa dúvida, temos nós, profissionais da área contábil, ainda algumas dúvidas em relação ao reconhecimento, mas a prática da operação em si, do débito e crédito, não acredito que haverá grandes mudanças, né? Mas fica aquela dúvida, e agora, a receita bruta, com o imposto calculado por fora, eu considero já o número final, desconto o valor do imposto, ele continua sendo um redutor, né, do grupo da receita. Agora, com relação ao reconhecimento do custo de estoque, essas despesas que passarão a ter o crédito, já de fato continua pelo líquido do valor desses créditos. Isso, agora, o controle disso, eu continuo reconhecendo os créditos no ativo, o meu passivo de contas a pagar tributado, faço um encontro de contas, até estava discutindo com o doutor Paulo isso, se a metodologia continuará a mesma do que nós aplicamos hoje. Então, há grandes incertezas, a lei complementar de e com certeza afetará também as normativas contábeis. Eu aproveito para fazer 2 pontos de alerta aqui em relação à contabilidade. As empresas já precisam começar a se preparar, porque todo esse período de transição é comum que os órgãos comecem a exigir, dentro das demonstrações financeiras, para aquelas que estão obrigadas, a divulgar os impactos já da reforma no paralelo ao exercício que está sendo divulgado. Então, já faz a necessidade de começar a implantar apurações extras fiscais e fazer os ajustes nas demonstrações contábeis e divulgar o quê? O impacto final do resultado, que afinal toda empresa surge para gerar lucro. Então, qual que é o impacto no resultado das empresas em relação a esse lucro final em toda essa reforma? E aí já traz também a questão da visão da contabilidade gerencial. Então, o impacto nesse resultado vai impactar todos os números da minha DRE e do meu balanço, todos os meus índices, certo? Então, na minha administração, eu tenho contratos, eu tenho títulos emitidos vinculados a indicadores de rentabilidade. Como ficarão essas remunerações no médio e longo prazo? Como vai ficar meu fluxo de caixa? Necessidade de adaptar o meu modelo de fluxo de caixa e rever toda a minha previsão. Como já foi mencionado pelo Dr. Evandro, os estudos de viabilidade de novos projetos, a necessidade de revisar esses fluxos, e eu também já entro num ponto da necessidade de uma atuação em conjunto com a própria cadeia, porque na minha precificação eu não levo em conta apenas os meus números internos. Esse custo de aquisição vai aumentar para mim? Como o meu fornecedor vai trabalhar em relação a esse custo adicional da reforma? E esse fornecedor, ele está preparado para a reforma? Então, é essencial também termos uma parceria, atuar em conjunto e trazer, de repente, esses fornecedores à mesa, eles também são parte dos carneiros, né, desse jantar, e discutir em relação a isso por uma questão de compliance, principalmente fornecedores essenciais da classe A da curva ABC. Esses fornecedores, eles são fáceis de substituir caso eles venham a descontinuar a atividade por conta do impacto tributário. Então, essas informações, esses questionamentos são extremamente relevantes nesse momento de estratégias, certo? Então, assim, são muitas coisas. Preparar o orçamento empresarial, sugiro, né, foi quando contador da contabilidade gerencial, a criação do centro de custo de reforma tributária, aonde já mensurem treinamento de equipes, contratação de profissionais especializados e o próprio investimento em software. Então, o software está preparado para essas novas operações paralelas. A empresa precisa se certificar se o provedor está preparado, certo? Ou a necessidade da contratação de um software adicional para mitigar os riscos, né, nessa nova reforma e não expor a empresa aí às autuações no futuro. Então, gente, é muita coisa, o desafio é muito grande, mas os grandes reformas, né, traz o que a gente fala de uma seleção natural do mercado. Sobrevivem os mais fortes. Estamos aqui para
fortalecer vocês estrategicamente para ter uma vez no mercado. Obrigada. Dando sequência, também aproveitando, gostaria de agradecer algumas pessoas que vieram de fora, Campinas, Araçatuba. Muito obrigado pelo prestígio, a gente fica bem honrado. Bom, a Fernanda, lá da Alma, perguntou para a gente a questão do se a HMPX ela fornecerá algum curso em relação ao apoio, né, para a implantação da reforma tributária. Como o próprio Marco Aurélio, o sócio da HMPX, fundador, já havia dito, pensando em todas essas mudanças, né, a HMPX ela criou o Instituto IFET, e o IFET ela é justamente para isso, tá? Então, nós vamos sim disponibilizar cursos para o que for necessário, tanto remoto quanto presencial nas unidades do IFET, quanto em loco, tá? Então, existe uma mudança. Às vezes, o grupo ele tem um determinado número de pessoas no setor administrativo que seja mais expressivo, então pode ser feito o curso dentro da própria empresa, visando ali a utilização dos sistemas, no caso real. Então, teremos essas 3 possibilidades, em loco, presencial e remoto, tá bom? Então, essas questões também estarão abarcadas aí pelo serviço da HMPX. Bom, teve uma outra pergunta aqui, teve várias, mas das mais relevantes aqui, algumas nós já respondemos, depois vou abrir para vocês. O que muda com a reforma tributária para a prestação do serviço? Eu vou responder de uma forma bem genérica, depois do Dr. Evandro de uma forma mais técnica, e eu já havia respondido para o Sr. Rafael. Na prestação de serviço é muito simples. A HMPX já tem bem definido, que ela saiu na frente, os impostos, os honorários são livres de impostos. Depois calcula e encaminha. Bom, nesse sentido, nós sabemos hoje que a maioria dos prestadores de serviços estão enquadrados, né, nós nos enquadramos eles no lucro presumido. E se nós pensarmos numa alíquota de 0,65% e 3%, mais uma média de 5% a 2% de ISS, nós temos uma carga tributária em torno de 6%, 7%, 8%, né? Colocados os tributos indiretos sobre o consumo. E a partir daí, quando vem o IVA em torno de 27%, em que ele vai ser não cumulativo, débito e crédito, o que o prestador de serviço tem de despesa? Imagina eu aqui, advogado, tenho minha empresa, enfim, vamos lá, tenho minha receita, vou pagar 27%. O que eu tenho de despesa? Não tenho folha de pagamento, vou me creditar do quê? Por isso que teve uma briga também forte dessas categorias no Congresso em si, e um lobby muito forte para que houvesse uma redução, né, dessas alíquotas, e a partir daí minimizasse esse impacto. Mas eu vejo que o serviço em si vai ser o maior prejudicado nessa reforma até o momento. Bom, aproveitando também o pessoal que veio de fora, eu vi que tem algumas equipes, caso queiram consultar ou olhar de maneira mais analítica o simulador da reforma que o Dr. Evandro expôs aqui, fiquem à vontade, depois do evento a gente consegue passar ali ele em tempo real para vocês olharem e aproveitar que já estão aí em Ribeirão também, quem é de Ribeirão já é mais fácil. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de que nós respondêssemos algo para vocês? Fizer uma pergunta também, né? O que vai acontecer com o crédito acumulado nessa reforma toda? É muito importante, né? Porque muitas empresas têm esse crédito acumulado, seja de PIS/COFINS, seja de ICMS. Em relação ao ICMS, a emenda ela já traz uma meia solução, que vai ser a constituição desse fundo de compensação dos benefícios fiscais, que vai ser um fundo abastecido pela União ao longo dos anos, para ser compensado entre 2029 e 2032 pelos contribuintes que acumularam crédito de ICMS. No final das contas, ela vai ser abastecida com 160 bilhões de reais, né, para ser compensado pelos contribuintes que acumulam crédito de ICMS. Agora, quanto ao PIS/COFINS, a emenda ela não deu tratamento nenhum. Então, a gente fica no limbo que vai ficar dependendo das próximas regulamentações da legislação. Então, quanto ao ICMS, temos já um caminho, que a lei complementar também vai vir complementando. Quanto ao PIS/COFINS, a gente ainda está no escuro, não sabe o que vai acontecer com o crédito de PIS/COFINS. Bom dia a todos. Felipe de Leto da Olianque.
verão. Estamos aí na expectativa, né, como foi citado durante a apresentação, e algo que impacta muito a nossa empresa, que vende bala, doces, pirulitos, fazer uma propaganda aqui na rua Itapira, 55, quem não conhece. Mas a nossa preocupação, o nosso setor já vem sofrendo um pouquinho com a nova lei da rotulagem de produtos, né, que inclusive entrou em vigor incompleto no ano passado, e em relação ao imposto do pecado, né, que o pessoal tem falado, a questão do meio ambiente, é a questão dos itens prejudiciais à saúde. Isso vai ser definido quando, se tem uma expectativa, é por lei complementar também, como que funcionaria essa tramitação de implantação disso. Isso é algo que vai nos afetar muito, né? E na apresentação, eu gostei muito de ter vindo, mas estou saindo daqui com a cabeça quente, viu, Murilo? Porque na apresentação, no início da apresentação, foi mostrado que o impacto dessa reforma tributária vai ser maior nas empresas de serviço e menor nas empresas de indústria e comércio, né? É o que a gente tem escutado também. E aí, quando a gente vai para aquela simulação que foi apresentada, a gente vê que não é bem assim, né? Então, depois eu queria até ter acesso a esse simulador para ver se tem alguma coisa errada, né? Porque é isso. Mas quando a gente vai para a prática, né? Eu tô brincando aqui, com certeza a equipe de vocês é espetacular. A gente vê que, acho que todo mundo vai se pagar mais imposto, né? Acho que o resumo da ópera, como o doutor Henrique muito bem disse, é isso. Mas a minha questão mesmo é em relação a esse imposto do pecado, que o pessoal tem chamado. Obrigado. Então, a questão do imposto do pecado, o imposto seletivo, ele é exatamente por isso que eu trouxe aquele voto do Gilmar Mendes. A gente não tem como saber o que seria prejudicial à saúde, não. Os ultraprocessados, vários estudos já trazendo mais pobre da população que não tem condição de comprar um produto orgânico ou com tratamento diferenciado. Então a gente tem que, pensar desses princípios, dessas diretrizes constitucionais para, se for o caso, entrar com uma ação para poder defender o nosso direito constitucional. Então fica muito subjetivo, e aí a lei complementar dirá quais são os parâmetros que nós teremos que utilizar no sentido de categorizar, né? Colocar parâmetros para saber até certo ponto é prejudicial, e a gente pode acertar essa prejudicialidade porque o efeito benéfico é maior ou menor. Então vai depender muito ainda da legislação, da atividade legislativa e de como é que nós, contribuintes, os doutrinadores, o pessoal do jurídico vai conseguir interpretar e modular os efeitos dessa legislação para aplicar a cada caso. Então vai depender um pouco ainda. Mas pelo menos as diretrizes, aqueles princípios a gente tem que seguir e nos municiar, porque eles já estão valendo. Hoje em dia esses princípios já têm que ser considerados tanto para a tributação, para a legislação que virá da reforma, quanto para a tributação atual. Então se tiver alguma intransparência, alguma falta de simplicidade na legislação, hoje em dia a gente já pode entrar com ação para tentar modificar e justificar essa modificação. Respondi essa pergunta? Bom, nesse sentido, quando nós trouxemos a carga tributária em si do comércio e da indústria, fizemos diversas simulações. Naquele simulador, ela tem ambas as cargas, tanto comércio quanto serviço também. Fizemos com a indústria, enfim. A gente entende, claro, que a princípio, tanto a indústria quanto o comércio, ela vai ter uma amplitude maior de tomada de crédito, que tem mais despesas e, consequentemente, serviços não. Todavia, nós sabemos que nossa legislação hoje é esparsa. Vou dar um exemplo aqui bem interessante que na prática nós vimos. O pessoal talvez vai ficar um pouquinho preocupado, mas um exemplo. O veículo usado, ele tem uma redução, sem ser muito técnico, ele tem uma redução da base de cálculo de PIS/COFINS, em que o pagamento pelo lucro, com a alíquota de 0,65%, 3%. Todavia, não vai ter mais a cumulatividade. Então, vai incidir 27% da entrada e da saída, da diferença em si. Isso, então, varia muito conforme a atividade. Então, quanto mais nós estamos fazendo simulações, mais surpresa nós temos.
E como a nossa legislação existem inúmeras exceções, nós também estamos preocupados se a lei complementar vai trazer e atender todas essas nuances e esses detalhes. Então, na prática, nós entendemos que sim, indústria e comércio vai ter uma vantagem maior na tomada de crédito perante o serviço, mas quando nós pegamos as informações, os dados contábeis, fiscais, nas obrigações acessórias, está enxergando cenários diferentes, que por isso essa importância de sair na frente e já entender o impacto aí de antemão. Bom, o Felipe ele foi bem simplista na lojinha de pirulito, viu? Quem nunca foi, se for lá, sugiro levar tênis e um GPS, porque eu nunca vi uma lojinha de pirulito de 5 andares. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Doutor Henrique Marco, alguma coisa? Bom, então a gente já vai finalizando. A gente queria cumprir também o horário para não ficar cansativo para ninguém. Novamente queria agradecer a todos que dedicaram tempo aí para acompanhar o nosso conteúdo, principalmente aí o pessoal que veio de fora. Eu sei que rodaram bastante, obrigado. Agradecer também o Maser mais uma vez, junto com o Grupo Toniello, que nos proporcionou o espaço aqui. Sem dúvida, hoje um espaço super moderno, aconchegante, com toda a estrutura necessária. Maser, sempre que a gente pedir, você pode ceder mais vezes, tá? E também dizer que nós estamos à disposição para qualquer dúvida, tá? Se vocês quiserem tratar os casos aí individuais, volto a dizer, estamos à disposição em Ribeirão, Campinas, São Paulo, para atender a todos. E contem conosco aí para o que for necessário para que essa transição ocorra da maneira mais tranquila possível para todos. Muito obrigado.